Olá, mais uma vez, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Neidiana Xavier Intrim, mais conhecida pelos meus alunos como a professora Neide. Para quem está chegando agora, seja bem-vindos, se inscreva no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho, porque logo teremos mais vídeo para ajudar vocês. E na aula de hoje eu quero explicar para vocês o que são memórias literárias. Continue assistindo esse vídeo até o final, porque aqui eu irei ensinar o que são memórias literárias e darei dicas importantes para que vocês possam saber fazer um bom texto. Vamos lá para a nossa aula? E afinal de contas, o que são memórias literárias? Memórias literárias são textos produzidos por escritores que dominam o ato de escrever como arte e revivem uma época por meio de suas lembranças pessoais. São narrações de memórias passadas que são escritas de modo literário. Então, o que são memórias literárias? São memórias, são lembranças, onde ele vai rememorar aquilo que ele já vivenciou no passado, quando ele era criança, quando ele estava na escola, na sua juventude, Então ele vai rememorar as suas lembranças e dizer, por exemplo, como eram as brincadeiras, como as pessoas se vestiam, os meios de transportes, meios de comunicação, como eram os lugares, as paisagens, as palavras, as expressões. Então é rememorar, é de colocar todas as suas lembranças no papel. Mas não só descrever, mas sim escrever de forma poética e narrar um fato, narrar algo que aconteceu com essa pessoa, algo importante, algo que ficou na memória, e vai descrever todos esses fatos, lembrando de todos os acontecimentos. Isso são memórias literárias. É uma narrativa de uma pessoa, relembra as suas memórias. Nós podemos também fazer um texto sobre memórias literárias, rememorando, por exemplo, um lugar, como era um lugar, como era a cidade, a rua onde a pessoa viveu, Então, nós podemos também falar sobre um lugar, uma paisagem, uma rua, uma cidade. Eu tenho certeza que muitos de vocês jovens que estão assistindo esse vídeo devem estar se perguntando: ora, professora, eu sou muito jovem, eu não tenho nada para relembrar. Então, calma. Porque fazer textos de memórias literárias não quer dizer que eu tenho que escrever a memórias minhas, mas eu também posso escrever a memórias de uma outra pessoa. Vocês irão fazer uma pesquisa com seus vizinhos, com seus pais, com seus avós, e relembrar com eles aquilo que eles vivenciaram no passado, as suas lembranças da época em que eles viveram. E aí vocês irão fazer uma entrevista e irão descrever tudo aquilo que eles vivenciaram. E aí você irá fazer um texto colocando as memórias dessas pessoas. Então eu não preciso escrever aquilo que eu vivenciei, mas eu posso também fazer uma entrevista com a pessoa mais velha e fazer uma memória literária, um texto, memórias literárias com memórias de uma outra pessoa. No caso de vocês que são alunos, vocês devem utilizar a memórias de pessoas mais velhas. Então, vocês devem procurar no seu bairro, na sua rua, pessoas, por exemplo, mais velhas, como até mesmo seus pais ou seus avós, bisavós, e vocês irão pesquisar, fazer entrevista, ver aquilo que eles têm para dizer, sobre a sua vida, pergunte a eles como eram a sua infância, as brincadeiras, as roupas como eles usavam, as expressões, os tipos de linguagem. É importante também destacar aqui que quando você for transcrever um texto de uma pessoa, quando você for escrever a sua memória literária, e fizer a entrevista com uma pessoa mais velha, você abordar um tema, você focar em um tema. Porque às vezes você pode pensar, eu vou entrevistar o meu avô, vou entrevistar meu vizinho, uma pessoa mais velha, ele tem muita coisa para contar, vou falar sobre a infância, da escola, da família, de tudo, do trabalho. Porém, em um texto pequeno de 30 a 40 linhas, você não consegue escrever tudo. Se você for escrever um livro de memórias,
Tá ótimo, tá ok. Você consegue escrever muita coisa, você pode contar toda a vida de uma pessoa. Mas no caso, né, um texto de 30, 40 linhas, você já não consegue escrever tantas coisas. Então você precisa o quê? Fazer um resumo, você precisa focar em um tema. Então você irá escolher um tema para você falar. Na infância, ou em algo que aconteceu na escola, ou algo de namoro, ou relacionado a um momento do trabalho. Então você tem que colocar um tema e falar sobre isso. Assim o seu texto não vai virar uma salada de frutas, porque muita informação acaba atrapalhando o seu texto. Ok? Entendeu a dica? Agora vamos para as características de uma memória literária. Primeira característica de um gênero memórias literárias. Você deve escrever em primeira pessoa, ou seja, você irá usar o pronome eu ou nós. Então, eu fiz, nós fizemos, eu estava, ok? E o verbo ele também tem que estar sempre no passado, sempre mostrando o passado, usando, por exemplo, expressões como eu me lembro, nós fazíamos, eu trabalhava. Então, o verbo, além do pronome em primeira pessoa, o verbo tem que estar sempre fazendo referência ao passado. Assim, outra dica, mesmo que você irá entrevistar uma outra pessoa e transcrever a história de uma outra pessoa, fazer a narração de uma outra pessoa, você deve sempre colocar o pronome em primeira pessoa, ok? Ou seja, você irá escrever o seu texto como se fosse aquela pessoa contando a história. Por exemplo, se você fizer entrevista ao seu avô, então você vai pegar a história do seu avô e você vai escrever como se fosse você contando, porém, usando o seu avô como personagem, ok? Vocês entenderam? Outra característica também de um texto, memórias literárias, é você colocar nas memórias a impressão do autor. Então, se você for escrever as suas memórias, você vai colocar as suas impressões, aquilo que você está sentindo hoje, daquele momento que você vivenciou no passado. Da mesma forma que um texto que é transcrito, da mesma forma que você vai fazer uma memórias literárias relacionada a outra pessoa, você irá colocar a impressão do narrador, a impressão daquela pessoa, naquele momento que a pessoa viveu e o sentimento que ela tem hoje, de saudade, de algo que ela vivenciou do passado, mas das impressões hoje. Outra característica também, colocar expressões e palavras da época. Se você está relembrando algo do passado, se uma pessoa está contando uma história para você, uma pessoa mais velha, com certeza, as expressões, as palavras daquela época eram diferentes. As gírias, o jeito de falar, assim como as roupas, ok? Então, coloque as expressões, coloque também as palavras que as pessoas usavam naquela época. Outra característica também de um texto, memórias literárias, é colocar o texto, a narrativa, em ordem cronológica, em ordem de acontecimentos. Por exemplo, se você está narrando o fato de que algo que a criança vivenciou na escola, você deve colocar o momento que ela vai para a escola, o fato que aconteceu na escola, depois o final, o desenrolar da história e assim quando ela chegou em casa. Se você vai contar a história de uma pessoa, você tem que começar do começo, quando ela era criança, depois na época da adolescência, até chegar à sua idade adulta. E para finalizar as características do texto Memórias Literárias, nós temos o seguinte: escrever o texto de forma poética. Apesar do texto Memórias Literárias ser um texto real, isso não significa que você não possa colocar figuras de linguagem, que você possa colocar suas impressões, fazer com que o leitor, quando leia o seu texto, ele tenha sentimentos, ele sinta aquilo que você sentiu naquela época. Então, apesar de ser algo real, você pode também colocar imaginações, pode colocar algo que também fuja um pouquinho da realidade. E para finalizar as características do gênero Memórias Literárias, eu vou trazer para vocês trechos de como escrever memórias, que ajudarão a vocês na hora da produção do texto. Vamos lá? Primeira característica: narrando relatos de uma outra pessoa. Exemplo de um texto escrito em primeira pessoa. Minha primeira infância, de Marina Colasanti. Minha primeira infância foi muito agitada. Ainda no ventre de minha mãe, viajei da Itália para a África. Isso porque meu pai havia feito as guerras da conquista.
conhecidas como coloniais. A primeira vez foi convocado, a segunda como voluntário. Apaixonou-se pela África e quis ficar. Pediu transferência das confederações industriais para lá. Como vocês percebem, o texto aqui está sendo escrito em primeira pessoa, ou seja, a própria autora está escrevendo as suas memórias. Segundo exemplo, apresentando o entrevistado ou a entrevistada. Nós temos aqui primeiro um trecho antes de começar a escrever o diário. Estes são trechos do diário de Carolina Maria de Jesus, moradora da favela de Canindé, em São Paulo, catadora de lixo e mãe de 3 filhos. Transcrevemos suas palavras letra por letra, desconsiderando o fato de que ela escreve fora da norma culta e no ano de 1955, antes da reforma ortográfica. Todo o diário está publicado no livro Quarto de Despejo, que nomeia a coluna. 20 de julho de 1955. Deixei o leito às 4 horas para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro-rei começou a despontar, eu fui buscar água. Tive sorte. As mulheres não estavam na torneira. Enchi minha lata e zarpei. Percebe-se aqui que o texto Memórias Literárias foi escrito da seguinte forma. Primeiro apresentou-se o autor do texto e depois o entrevistado, mas ficou bem claro quem era o autor e quem era o entrevistado, ou seja, quem estava transcrevendo. Terceiro exemplo, escrever em terceira pessoa. Memórias Literárias, trecho de Nas Ruas do Brás. O pai do meu pai era pastor de ovelhas numa aldeia bem pequena, nas montanhas da Galícia, ao norte da Espanha. Antes de o dia clarear, ele abria o estábulo e saía com as ovelhas para o campo, junto com seu amigo inseparável, um cachorrinho ensinado. Percebe-se aí no último trecho que o narrador ele está contando algo de outra pessoa, ou seja, do pai dele, e não exatamente uma lembrança dela. É isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido o que são memórias literárias e que minha aula tenha ajudado vocês. Para finalizar, eu gostaria de deixar aqui uma reflexão sobre o que são memórias literárias. Mais do que um gênero literário, as memórias literárias, elas fazem parte da nossa história. Tudo que nós vivenciamos, tudo que nós vivemos na vida, tudo isso são memórias, são lembranças e faz parte da nossa história. Assim como nossos pais, nossos avós, bisavós, eles tiveram as suas memórias, eles tiveram as suas histórias para contar, para relembrar, nós também, quando chegarmos à idade mais velha, nós também teremos memórias, também teremos lembranças para contar para os nossos filhos, para os nossos netos e bisnetos. Então, cada pessoa tem uma história, cada cidade tem uma história, cada monumento também tem uma história. As nossas lembranças, nossas memórias faz parte da nossa história. Então, memórias literárias não são apenas não é apenas um gênero textual, não é apenas um texto, e sim tudo aquilo que vivenciamos durante a vida, tudo aquilo que todas as pessoas vivenciam. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que essa aula tenha realmente ajudado vocês. Mais uma vez eu peço aqui que se inscreva no meu canal, deixe seu like, ative o sininho e você pode deixar aí nos seus comentários também sugestões de novas aulas, de novos temas, para eu poder analisar e de repente fazer uma videoaula para vocês. Até mais e tchau, tchau!